Bom, a gente está vendo imagens ao vivo agora, são 4 horas e 7 minutos ao vivo da Praça dos Reféns, lá em Israel. Nós vamos continuar neste assunto, conversando agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. Olá, professor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao Hora News. Vamos começar então a discutir esse assunto. Estamos próximos aí do fim da guerra, Israel ainda vota este acordo. Quais serão os próximos passos, mesmo o Hamas já ter dado essa declaração do fim da guerra? Essa declaração é muito importante. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que nos escutam. Né? Eu acho que é muito significativo. Né? Então, bastante significativo também, Thaisa, a gente precisa observar isso, né? De que o porta-voz do Hamas, ao dizer que a guerra tinha terminado, ele repetiu 2 vezes, né? Toda a imprensa registrou isso. O Hamas recebeu garantias. Esse é o ponto. E ele especificou de onde vinham as garantias do Catar, do Egito e do próprio Estados Unidos. Em outras palavras, é um processo diferente daquelas 2 outras tentativas de janeiro e de março do ano passado, que redundaram em alguns dias de paz e depois a volta da guerra. Eu acho que nós temos um quadro político, tanto em Gaza com o Hamas, diferente, como nós temos um quadro político diferente também em Israel. Não há dúvida nenhuma que os 2 lados, Hamas e Israel, receberam pressão fortíssima dos Estados Unidos. E uma pressão que nesse contexto, nessa realidade, ela se revelou produtiva. Os 2 lados parece que estão discutindo a paz e ainda não sabemos o resultado do gabinete em Israel, mas as falas do primeiro-ministro Netanyahu são nessa direção. Então, é bastante provável mesmo que nós tenhamos um cessar-fogo duradouro, né, nesse contexto. As outras situações dos 20 pontos, aí tudo isso é discutível, mas acho que o cessar-fogo e a devolução dos reféns e o início da retirada de Israel, isso é real. Ah, ótimo, professor, excelente explicação. Então, nós temos que aguardar ainda, na verdade, né? Mesmo como o senhor disse, a declaração muito importante do líder da alta cúpula do Hamas, mas ainda precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Nós vimos agora há pouco, vou até pedir para a gente colocar novamente, por favor, as imagens ao vivo lá da Praça dos Reféns, né, em Israel, mas já acontece aí uma comemoração pela declaração do fim desta guerra, desse cessar-fogo, não é mesmo, professor? Não há dúvida nenhuma. Se nós olharmos com alguma cautela, sabe, nós vamos perceber a seguinte situação: há uma mudança política significativa em Israel. Né? Mesmo que aqueles grupos mais ultra-ortodoxos têm nome e sobrenome, né? São 2 ministros poderosos, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Os 2, né, têm um poder de vida e morte sobre o governo de Netanyahu, porque eles são donos da maioria no parlamento. Se eles saírem de perto do governo, o governo cai. Perde a maioria, termina. Então, de alguma forma, eu acho que é uma mudança muito significativa em Israel, porque a oposição, tanto os centristas, né, do Yair Lapid, como os conservadores do Benny Gantz, e principalmente o partido religioso, né, aquele partido Sha'as, todos eles fizeram um voto de confiança no plano de paz de Trump. Todos. Então, há um quadro diferente em Israel. Né? Esse quadro tem seu peso, vai ficar difícil voltar para trás. Isto não significa que está tudo resolvido, que a paz está garantida. Não. Isso significa apenas que se deu um início de uma outra forma a esse processo. Sabe, Thaís, o que temos é que a grande exigência dos 2 lados foi satisfeita. Esse é o ponto principal. A grande exigência de Israel era: eu quero a devolução dos reféns. A grande exigência do Hamas era: eu quero o início da saída de Israel do território de Gaza. Os 2 lados conseguiram isso. Trump conseguiu, de certa forma, um compromisso com os 2 lados. Repito a importância do porta-voz do Hamas
assegurar que tem garantias. As garantias, quem pode dá-las, sem dúvida nenhuma, são os Estados Unidos. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, há um passo à frente, há mais, né? Há um desenho para uma autodeterminação de governo, para um governo local palestino, ainda composto só de tecnocratas, sem a presença do Hamas, né? Do mesmo modo, há anunciado no plano um roteiro da retirada israelense. Qual é essa área que Israel vai ficar como zona tampão? Essa é a parte 2. Né? Nós temos outras partes para frente que vão ficar um pouco mais delicadas, que é tanto a autodeterminação no território como o desarmamento do Hamas. Isso fica para a terceira etapa. Vamos cumprir a primeira e a segunda para ver como é que ela se desenrola e aí nós vamos ter uma certeza melhor se esse quadro vai se definir dessa forma. Professor, ainda falando das garantias, é a garantia de que haja aí um território para a Palestina? Se trata aí de garantias territoriais? Ah, sim. Ah, sim. Observa que Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, no discurso que ele fez na ONU por videochamada, né, não foi aceito no território americano, o discurso de Abbas é muito claro nesse sentido que você pergunta, que você fala agora. Ele descreve um roteiro, né, em que a maior exigência de Israel está satisfeita. Né? Não haverá presença do Hamas nesse governo de transição. Esse governo de transição preparará uma constituição temporária. Em outras palavras, né? Já tem um desenho de um Estado. O fato de vir um Estado mesmo palestino naquela região, essa será a terceira etapa. Mas que o roteiro está estabelecido de uma forma mais enfática, mais possível, não há dúvida nenhuma. Sabe, Thaís, quando a gente olha para esse roteiro todo do que nós estamos falando, vale a pena a gente prestar atenção numa opinião de alguém que não tem nada a ver com isso, mas tem muita força, né? É nada mais, nada menos do que o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Sabe o que ele disse? O acordo proposto pelo presidente Trump e assinado pelos dois, Hamas e Israel, é, abre aspas, o possível. Está certo. É o caminho possível. Veja bem, quem está falando é o chanceler russo. Né? Então, eu desconfio, né? Essa sequência de afirmações dá uma sinalização de que nós temos um quadro diferente neste momento. Só uma última pergunta aqui para o senhor. Me diz uma coisa, e quem vai compor este Estado palestino, hein? Esse ponto é muito complexo. Né? Primeiro de tudo, virá um governo de transição formado por tecnocratas palestinos. Isso quer dizer o seguinte: engenheiros, advogados, até o bombeiro, o policial, serão técnicos. Eles não terão uma obediência política. Haverá um conselho de paz, que por acaso será chefiado pelo próprio presidente Trump, como ele mesmo disse, que vai supervisionar esse governo. Esse governo é que provavelmente, não está definindo isso, provavelmente organizaria eleições. Né? Esse detalhe ainda não está definido, porque nós não sabemos todo o componente do acordo de paz. Ele foi divulgado apenas aquilo que mais atendia às esperanças coletivas. Né? Esse desenrolar não teve, porque, de fato, quando você falar em governo autodeterminado, em eleições em Gaza, há um obstáculo em Israel que não admitiria, pelo menos, as partes mais ultra-ortodoxas. Por isso que eu disse que, exatamente por isso, que é importante ver a mudança política em Israel. Toda a outra Israel, que não é a de Netanyahu, diz: vamos nessa desse acordo. Professor, só mais uma pergunta. O fim da guerra aumentam as chances de Donald Trump ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Isso é um pouco difícil, né? Nós temos uma declaração do secretário da Academia Norueguesa, que atribui o prêmio, que diz que a reunião final para a atribuição desse prêmio
ocorreu antes da declaração do acordo de paz. Ele fez essa declaração hoje, está em todos os jornais, na capa do New York Times. Então, portanto, talvez nós não possamos afirmar que Trump ganhará o prêmio de paz agora. Né? Talvez, pelo que está sendo falado. Mas você sabe melhor de que tudo é possível de acontecer nesse mundo. Né? Nós conversamos aqui com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. Professor, muitíssimo obrigado. Uma ótima tarde para o senhor, viu? Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que nos ouviram.